Oi, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma live. Nós estamos aqui hoje para falar do tema do Saúde na Hora, um novo programa da Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Meu nome é Larissa, eu trabalho no Departamento de Saúde da Família, na coordenação de financiamento da atenção primária. E eu estou aqui acompanhada da Daniela. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Daniela Ribeiro e trabalho também na coordenação geral de financiamento da atenção primária à saúde. Então, como eu falei, hoje a gente vai falar sobre o Saúde na Hora, né, esse novo programa. A gente recebeu algumas perguntas prévias, então eu vou fazer aqui com a Dani. Quem tiver pergunta pode mandar aí na live, a gente vai respondendo, o que não der tempo de responder a gente complementa depois por escrito. Eu peço desculpas, né, do nosso horário, a gente teve uns problemas técnicos, mas a gente aqui vai respondendo as perguntas e o que ficar a gente né, dá atenção para vocês. Então acho que uma pergunta que chegou bastante pra gente, eu vou pedir para a Dani responder, é que municípios podem participar do programa? Qualquer município pode participar do programa, isso é importante. O município, no caso do programa, existem os critérios estabelecidos em portaria, ele tem que ter no mínimo 3 equipes de saúde da família, mas caso ele não tenha equipe de saúde da família, ele também pode participar do programa. É só ele solicitar lá no e-gestor. E bem falando disso, né, do e-gestor, como que ele acessa, o que ele tem que fazer para acessar o e-gestor e pedir o credenciamento, ou a adesão do programa? Para acessar o gestor, ele tem que entrar com a senha de acesso. Caso ele não tenha senha de acesso, ele pode entrar com CNPJ e senha do Fundo Municipal de Saúde, fazer o cadastro do técnico e a partir daí ele vai ter acesso a todas as informações. Lá ele pode solicitar a adesão ao programa Saúde na Hora e também, caso ele não tenha o quantitativo de equipes de saúde da família ou de saúde bucal, ele pode também fazer a solicitação do credenciamento lá, assim como também solicitar o credenciamento do gerente. E é isso que a Dani falou é importante, porque tem lá no sistema de adesão a possibilidade de indicar a intenção de adesão. E é isso que quer dizer a intenção de adesão. O município tem uma unidade de saúde da família que ainda não tem a quantidade de equipe suficiente, ele escolhe essa unidade, indica as equipes e mostra que ele tem a intenção de participar no programa. E ele tem ainda que anexar a resolução da CIB para o credenciamento das equipes que faltam. Esse credenciamento vai ser priorizado aqui pela gente para que o município possa, então, participar de forma plena no programa. E é importante também sinalizar que essa solicitação, ela é através de uma resolução da CIB que tem que ser inserida lá no gestor e a equipe técnica aqui do Ministério da Saúde vai analisar e vai dar o deferimento ou não desse credenciamento. Você falou também, Dani, do gerente, a gente recebeu algumas perguntas sobre isso. Tem que ter gerente na unidade? Como que funciona para eu poder pedir esse... Né, vai ter financiamento desse gerente? Como funciona um pouco? Vai ter financiamento. A gente já tem uma portaria que regula o incentivo financeiro que é repassado ao gerente da equipe de saúde da família. Então, para solicitar esse gerente, o município ele precisa solicitar ao Estado, o Estado vai encaminhar para a CIB, que vai gerar uma resolução e essa resolução o Estado encaminha para o Ministério da Saúde e a gente faz a análise aqui. Mas no caso do município que vai fazer a solicitação da adesão do Saúde na Hora, aí lá mesmo no próprio sistema do e-gestor, ele pode inserir lá a resolução da CIB. Então, vou ter que interromper vocês para fazer 2 perguntas, porque é o que vocês estão falando. Me perguntaram se é 3 equipes numa unidade ou 3 equipes no município, que é uma pergunta. E a Ana Patrícia falou que o Ministério liberou uma lista com os municípios aptos. Explica um pouquinho o que é isso, porque ela mora no município, né, que tem menos de 20 mil habitantes. Isso. Então ela quer saber também se ela pode, só para deixar bem claro quem pode e quem não pode. Essa lista que a gente teve no site dos municípios aptos, ela mostrava um retrato, né, de uma competência do CENES de como estavam os municípios naquele momento. Então eram municípios que tinham já unidade de saúde da família, então estabelecimentos com pelo menos 3 equipes, que é o requisito mínimo para poder participar do programa. Mas ele era um retrato daquela época, não quer dizer que os outros municípios não possam participar. E o que eles precisam ter? O estabelecimento de saúde, a unidade de saúde da família, com pelo menos 3 equipes de saúde da família, se ele quiser aderir aos 60 horas, o formato de 60 horas. 3 equipes de saúde da família e 2 equipes de saúde bucal, se ele quiser aderir ao formato de 60 horas com saúde bucal.
e 6 equipes de saúde da família com 3 equipes de saúde bucal, se ele quiser aderir ao formato de 75 horas com saúde bucal. Como a gente falou, se ele não tiver esse quantitativo de equipes dentro do estabelecimento, ele indica lá no sistema de adesão que ele tem a intenção de participar, que ele tem a intenção de aderir e pede o credenciamento da equipe que está faltando. Mas é bom lembrar que é necessário analisar o perfil do município, né? O gestor municipal tem que perceber se no município tem essa necessidade, faz sentido ter uma unidade nesse porte, desse tamanho, para atender as necessidades da população. Porque esse programa tem o intuito de ampliar o acesso da população, que as unidades de saúde da família possam funcionar por mais do que 40 horas semanais, que é o comum, que é aquele horário comercial, né, que a gente fala. Então, se a unidade de saúde da família funcionar para além das 40 horas, no turno noturno e também ou aos finais de semana, a intenção é que os usuários possam acessar de forma mais fácil essa unidade, principalmente aqueles trabalhadores, né, que trabalham num lugar distante da unidade e possam no período noturno me usar. Então, é bom pensar quantas equipes eu tenho no meu município, quantas eu tenho em cada UBS e faz sentido como eu posso organizar, né? Faz sentido eu ter o meu UBS nesse pote para atender a população. É um pouco dos dois, né? Quantidade e necessidade do território. Não tem perguntas, vamos seguir com o nosso roteiro. Tem uma outra pergunta que é em relação ao financiamento, né? A portaria fala do recurso para as equipes de saúde da família e para as unidades de saúde da família e um recurso de implantação. As pessoas estão perguntando um pouco sobre esses 3 recursos e quando eles vão começar a ser pagos. Então, para a gente iniciar o repasse do incentivo financeiro para o Programa Saúde na Hora, é necessário primeiro uma publicação de uma portaria. Então, após a solicitação, o gestor, o município vai assinar o termo de compromisso e a gente vai publicar uma portaria. Após a publicação na portaria, automaticamente naquela financeira, o município, se ele já tiver uma unidade básica de saúde com todos os critérios pré-estabelecidos na portaria, ele já inicia o recebimento do incentivo. Agora, o recurso da implantação é já junto com o recurso do custeio. Então, ele recebe na primeira competência, após a publicação da portaria, ele já recebe o recurso da implantação e o recurso do Programa Saúde na Hora. Lembrando que se ele tiver os requisitos cumpridos. Então, ele tem aquele prazo de 4 meses que a portaria fala para se organizar e cumprir esses requisitos. Se ele cumprir no primeiro mês, a gente começa a pagar todos os 3 incentivos, né, o financiamento, a implantação e os custeios naquele primeiro mês, ou no segundo, ou no terceiro, ou no quarto. Vai depender de quando ele conseguir cumprir os requisitos. E esses 4 meses ele é essencial, porque ele garante ao município que ele tem esses 4 meses para ele se adequar de acordo com a portaria e com todos os requisitos do programa, para ele começar a iniciar o recebimento do incentivo financeiro. Caso dentro desses 4 meses o município ele não consiga se adequar, essa unidade básica de saúde que foi aderida ao programa, ela vai ser descredenciada. E aí, Dani, você podia falar um pouquinho desses requisitos? Então, voltando, para aderir ele tem que ter a unidade de saúde da família e o quantitativo de equipes, ou então ele pode pedir o credenciamento das que faltam. E depois que a portaria for publicada, ele tem que continuar com isso e o que mais que ele precisa ter? Ele tem que ter o gerente, ele tem que continuar com todos os pré-requisitos que estão já estabelecidos na portaria. Quantitativo de equipe de saúde da família, a quantidade de equipe de saúde bucal, caso seja o caso, né? Se for a equipe de 60 horas com saúde bucal ou de 75, ele é obrigado a ter a equipe de saúde bucal e o gerente também, que é obrigado a ter, para ele receber o recurso direcionado para adesão ao programa. Além disso, outro requisito é usar o prontuário eletrônico. Então, a unidade básica de saúde tem que usar o prontuário eletrônico, uma ferramenta que vai facilitar a organização do processo de trabalho dessas equipes e o cuidado continuado dos usuários daquele território, daquela UBS, né? A gente tem uma pergunta. A Quitéria está querendo saber como que vai ser organizado, como que eles podem organizar o horário de almoço dos profissionais, como eles podem fazer essa escala, já que eles vão ter que ficar abertos na hora do almoço. Isso é importante. Um dos critérios é ele funcionar de forma ininterrupta, então não parar no horário de almoço. Existem várias possibilidades de combinação de escala entre os profissionais. Então, o importante é fazer um rodízio entre as equipes de forma que a unidade não fique descoberta ali no horário de almoço. Seja, por exemplo, 2 equipes no período da manhã, uma entra depois no período da tarde, ali no horário do almoço
um profissional de cada categoria fica disponível para atender enquanto o outro está almoçando, depois eles invertem. Vai depender um pouco tanto da realidade ali, de qual necessidade de atendimento e ações aquela população tem na hora do almoço, para você conseguir organizar a agenda, além também da forma de contrato que você tem dos seus profissionais, se é uma carga horária contínua, 6 horas contínuas, 8 horas, né? Vai ter que ver tanto as necessidades quanto qual o contrato que vocês têm com os profissionais de cada equipe. E tem também uma questão na portaria que as pessoas têm, né, os gestores têm mandado como dúvida, se a portaria diz que as unidades têm que oferecer todos os serviços nos 3 turnos, né? Como fala um pouco mais disso, Dani? Então, a conformação da carga horária dos serviços que tem que ser oferecido à comunidade, ela tem que ser gerenciada pela gestão local. Ela tem que ser organizada dentro da gestão local. E dá dentro do termo de compromisso o gestor que assina lá na hora que ele solicita adesão, tem os serviços que ele tem que oferecer, alguns são obrigatórios, e cabe à comunidade estar fazendo essa vigia, né, esse acompanhamento, e junto com os técnicos que trabalham dentro dessa unidade básica de saúde, e a gestão que tem que se organizar de forma a oferecer todos os serviços que tem que ser garantido à população daqueles municípios que aderiram ao programa Saúde na Hora. Lembrando que o programa também tem um manual, está lá disponível no nosso site, e ele detalha um pouco melhor essas formas de como é que pode se organizar, o que o gestor municipal tem que pensar, quais são os serviços necessários para oferecer para a população, né? Um formato ou outro exige alguns serviços específicos, então é bom lembrar que lá no site tem um manual disponível para todo mundo. Uma outra questão que a gente tem recebido é quanto à infraestrutura da unidade, né? No termo de compromisso, o gestor se compromete não só a oferecer os serviços todos os horários de funcionamento, quanto também ter uma unidade com uma estrutura adequada para esses serviços e para esse quantitativo de profissional, né, Dani? Isso, é importante que qualquer serviço hoje de atenção à saúde e à população, ela tem que ter uma infraestrutura adequada, né? Ela tem que ter um consultório para atendimento, ela tem que ter equipamento suficiente para atendimento. Então, isso não porque do programa Saúde na Hora, mas essa questão da infraestrutura, equipamento e todos a parte da infraestrutura e investimento que são necessários para que a gente consiga oferecer um serviço digno, de qualidade para a população, isso é de competência da gestão municipal e tem que ser garantida, né? Isso tem que ser garantido para, independente do município ele ter aderido ou não ao programa Saúde na Hora. Chegou uma outra dúvida aqui interessante, né? Tem muitos municípios que estão nessa situação. Então, se por exemplo, um município ele é de pequeno porte e ele tem 3 equipes naquele município. Só que hoje, na atualidade, eles estão em unidades de saúde diferentes. Ele pode se reorganizar em uma unidade? Essa é uma pergunta importante para o gestor fazer e debater, inclusive, com a população. Essas equipes, elas provavelmente estão em regiões diferentes do município, atendendo populações diferentes. Então, se ele tirar essas equipes de um bairro mais distante, isso não vai desassistir aquela população? O intuito do programa não é tirar o acesso de ninguém, é que ele amplie o acesso. Então, a gente tem que ponderar bastante isso. Os municípios, em geral, podem se reorganizar para o programa, ele pode pensar, olha, eu tenho um bairro aqui que é bem grande, é muito populoso, tenho 2 unidades que são próximas, mas trabalham separadas, vou juntar numa unidade maior. Isso vai ampliar o acesso daquela população? Vai garantir o acesso? Interessante. Agora, eu deslocar uma equipe que está numa unidade, cobrindo uma população ali específica, que está distante do centro, talvez essa junção, na verdade, vá desassistir essa população. Então, tem que pensar bem. Isso, pensar bem, e é por isso que o programa, ele prioriza o credenciamento, exatamente para evitar a desassistência em determinadas áreas. Então, se realmente o município identificar que seria necessário ele estar fazendo uma junção de equipes dentro de uma única UBS, é importante que isso seja pactuado com a comunidade local e que não haja, como a Larissa
Larissa falou, a desassistência. Porque o intuito do programa é garantir, é a garantia do acesso. Então, é isso que é o principal. Sobre os manuais, só lembrar que podem baixar o PDF, tá? Que a Fernanda vai colocar o link agora, eles podem baixar. Então ótimo. As meninas aqui lembraram que os manuais que eu comentei, eles estão lá no site e podem ser baixados em PDF. Então a gente vai colocar o link aí para vocês poderem baixar e imprimirem se quiser, ou então compartilharem com os outros técnicos aí do município. Além disso, a gente também já tem no ar o manual que a gente chama Ficha de Qualificação dos Indicadores, porque esse programa ele tem algumas especificidades. A gente vai acompanhar alguns indicadores que a gente chama de indicadores essenciais, que são aqueles que a gente vai acompanhar para todas as equipes, e ele vai ser acompanhado inclusive para pagamento. Então, eles vão ter alguns parâmetros que as equipes precisam atingir, a UBS, né, ali aderida. Então, é algo diferente, uma novidade em relação aos outros nossos programas. E um outro conjunto de indicadores que são de monitoramento, que não vão necessariamente impactar no pagamento, mas eles vão ser importantes para a gente monitorar as ações do programa ao redor do Brasil, e inclusive para os gestores todos poderem acompanhar maiores informações. Então, a ficha de indicadores está no ar, já está no site, podem ser acompanhadas. Aos poucos, os indicadores vão sendo divulgados um pouco mais, a gente vai explicando melhor os parâmetros aos poucos, porque cada um a gente vai se adaptando e ajudando vocês nos municípios a se adaptarem também, a se organizarem para isso. E é importante identificar também que em breve a gente vai estar disponível lá no portal o manual de identidade visual, né, de identificação visual, no qual todas as equipes, as unidades básicas de saúde aderidas ao programa Saúde na Hora, ele vai ter lá um totem específico, ele vai ter lá uma identificação, para que todos os usuários ele consigam identificar que aquela unidade, ela é uma unidade de saúde da família que vai atender com horário diferenciado, garantindo o acesso da população aos serviços. Outras perguntas que chegam bastante pra gente são relacionadas aos profissionais. Tanto que profissionais devem estar nas equipes, a carga horária desses profissionais. Então, só para deixar claro, tem gente que às vezes confunde um pouco essas terminologias da portaria. São equipes de saúde da família, as que participam dentro das unidades de saúde da família. Ou seja, tem aqueles profissionais de sempre da saúde da família. O médico, enfermeiro, técnico auxiliar de enfermagem, o agente comunitário de saúde, se tiver saúde bucal, o dentista ou o técnico auxiliar de saúde bucal. Só que mudam algumas coisinhas na carga horária dos profissionais de nível superior, não é isso? O profissional de nível superior, ele tem que fazer no mínimo 20 horas. E a composição desse profissional, mas a cada equipe de saúde da família tem que fazer um total de 40 horas. Então, os profissionais, eles não precisam ser os mesmos. Eles podem ser profissionais que dividem as cargas horárias. O importante é que cada equipe de saúde da família, ela faça um total de 40 horas, sendo que o profissional de nível superior, ele tem uma carga horária mínima de 20 horas. Isso. E aí, aproveitando essa dúvida dos profissionais, tem também uma questão se o agente comunitário também tem que trabalhar no período noturno. Como o programa fala, a gente tem que ofertar, as unidades aderidas têm que ofertar todos os serviços durante os 3 turnos. Um dos serviços é, por exemplo, o cadastro da população, que seria um serviço de atribuição do agente comunitário de saúde, inclusive no período noturno. Isso porque, às vezes, algumas famílias, algumas pessoas ali da população trabalham durante o dia, só estão em casa durante a noite e, por exemplo, pode ter um cadastro pontual numa visita noturna. Seria um serviço que o agente comunitário precisa prestar. Então, tem que ter, sim, uma organização da unidade, garantindo que esteja a oferta das ações e serviços do agente comunitário de saúde também no período noturno. Quantos vão ser, como vai organizar isso, um em cada dia, mais do que isso, no final de semana. Aí o gestor municipal vai conversar junto com os profissionais e vai ver a escala. Mas as ações do agente comunitário de saúde também precisam estar ofertadas na noite, né? E cumprindo as 40 horas, né? Semanais. Não pode ultrapassar a não ser que seja uma combinação junto com a gestão local. Uhum. Tem uma outra pergunta aqui interessante que relaciona a carga horária e profissionais. A pergunta é se as equipes do horário noturno podem ser com outros profissionais fazendo a carga horária das 20 horas. Acho que eu já falei essa, né?
Pode ser, no caso de profissional de nível superior, ele tem que fazer 40 horas por equipe de saúde da família, um mínimo de 20 horas. Então, não necessariamente precisa ser o mesmo profissional. Podem ser composições distintas de profissionais. Mas, né, pensando talvez nessa pergunta, não seria uma equipe específica à noite só de 20 horas? São, por exemplo, no mínimo 3 equipes de saúde da família, Isso. todas as categorias profissionais fazendo 40 horas, mas o profissional individual, médico, enfermeiro e dentista, podendo fazer 20. Sim. 20, 30, 36, né? O que for, mas é mínimo 20. Então, não é uma equipe extra à noite só de 20 horas. São aquelas 3 equipes se organizando e fazendo escala. Isso é importante colocar. São aquelas 3 equipes, os profissionais daquelas 3 equipes, eles vão se organizar dentro daquela unidade básica de saúde para ofertar os serviços dentro daquele período de atendimento. A gente tem aqui algumas perguntas do gerente, eu acho até interessante falar. A gente vai ter em breve, não sei se a gente já tem a data ainda, mas a gente divulga, depois que tiver a data confirmada e o horário, uma live só sobre gerente. Então, tanto, né, o gerente de forma geral, todos os gerentes que podem participar da atenção primária e os gerentes que vão estar especificamente no programa Saúde na Hora. O gerente, ele tem que ser credenciado também, assim como todas as ações que a gente tem aqui no departamento, a gente tem, para poder fazer o financiamento, a gente tem que credenciar primeiro. Então, o credenciamento do gerente segue o mesmo fluxo que a gente tem normalmente da PNAB para a equipe. O município manda um ofício para o Estado, que analisa, aprova em CIB e manda a resolução CIB para a gente. A diferença do programa é que essa resolução CIB pode ser anexada lá no sistema de adesão, o que dá uma agilidade, e a gente consegue saber que esse gerente é para garantir ali para o programa. A gente também nos organiza para credenciar ele com prioridade. O gerente, a gente vai falar mais um pouco na live, né? Live. Não vamos dar spoiler. Tô brincando, mas ele tem que ser um profissional de nível superior, com experiência na atenção primária, ele tem que cumprir 40 horas, e são mais ou menos esses os requisitos. E ele tem que estar cadastrado no SENES. O SENES tem um CBO já específico de gerente de serviços de saúde, que se enquadra no gerente de atenção primária, então já pode ser usado essa identificação no SENES. Muitos municípios já têm, conseguem cadastrar esse CBO, a gente já conhece, até por isso que essa estratégia foi incorporada pelo Ministério, a gente reconhece como importante, mas quem não tem já pode também ir cadastrando e a gente reconhecendo esses cadastros. Algo que é um pouco voltando naquele tema da adesão, que é algo que as pessoas têm dúvida. Se a adesão vai ser contínua, se tem um prazo, se o gestor municipal tem que se apressar, correr para aderir, ou se isso, como funciona? Não, o município ele precisa se adequar. Caso ele não tenha uma equipe de saúde da família com 3 equipes, ele pode esperar, contratar a equipe, colocar no SENES todas as informações e depois ele solicitar a adesão. Então, isso está sendo tratado dentro do Departamento de Saúde da Família com prioridade. Então, o município, ele tem um momento que ele pode fazer a solicitação da adesão e a gente sempre vai estar continuamente publicando portaria, aderindo os municípios ao programa. Então, o sistema não vai fechar. Não. Podem ficar tranquilos que o sistema é contínuo e aberto. Tem também algumas dúvidas sobre o horário de funcionamento, porque a portaria fala de 60 horas, 75 horas, mas ele pode funcionar à noite ou no fim de semana? Como que é isso, Dani? Então, no caso do horário dentro da unidade básica de saúde, 60 horas, o município vai ter que fazer 60 horas dentro da semana. Não, ele fazia 40, uma equipe de saúde da família, e agora ele vai ter que fazer mais 20 horas. No caso da unidade básica de saúde, 75 horas, ele fazia também 40 horas, ele vai ter que fazer 75 horas na semana, sendo que lá dentro ele vai ter equipes a mais, com mais profissionais que vão poder se adequar, né, dentro daquela carga horária para eles tentar cumprir e garantir o serviço dentro dos 3 turnos. Isso. E essas 60 horas, por exemplo, ele vai distribuir 12 horas por dia de segunda a sexta, sem fechar no almoço, então de forma ininterrupta. Ou 11 horas por dia de segunda a sexta, mais 5 horas no final de semana. Para os 75 horas é algo parecido. 15 horas diárias nos dias úteis, ou 14 horas diárias nos dias úteis, mais 5 horas no final de semana. Isso. E isso, como, né, vai depender, de novo, da necessidade do território, do que ele pactuar com a comunidade,
da realidade mesmo. Por isso que tem essa possibilidade de escolher à noite ou nos sábados também, abril ou não. Uhum. Vamos ver aqui mais perguntas. Tem gente perguntando sobre os indicadores essenciais de monitoramento, se a gente já tem os parâmetros, né? Como que funciona? Tem metas e como que funciona? Lembrando que a gente publicou agora já o manual instrutivo e ele está descrevendo como vai ser esse processo. Ele vai ser de forma gradual. Então, com a inclusão de novos indicadores e de novos parâmetros e metas, digamos, né, assim, novos parâmetros que a gente chama, de forma gradativa e tudo vai ser detalhado, a forma de cálculo, inclusive já está no manual, na ficha de qualificação dos indicadores, então dá para já se preparar e ir entendendo que questões que o programa exige para esses indicadores, né, já ir se preparando, já ir organizando o processo de trabalho para ser capaz de cumprir e poder monitorar esses indicadores aí também no território. Inclusive, usando o prontuário eletrônico, isso fica facilitado. Lembrei de uma coisa falando do prontuário eletrônico, Dani, vou perguntar para você. Precisa ser o PEC, o prontuário eletrônico do cidadão? Não, não precisa. Acho que você pode... Então a Dani está por dentro. Não precisa ser o prontuário eletrônico do cidadão. Não. Pode ser qualquer prontuário eletrônico que o município tenha, né, colocado lá nas equipes. Tem que cumprir os requisitos que o Ministério determina para prontuário eletrônico, né, um mínimo de informações, um formato de informações que tem que chegar aqui, mas não precisa ser o prontuário eletrônico. Pode ser o prontuário próprio do município, cumprindo as regras aqui do Ministério. Pode ser o prontuário eletrônico ou até aquele prontuário eletrônico offline, que alguns territórios ainda utilizam, que tem dificuldade de conexão, né? Ele é enviado, a informação não é enviada assim de forma contínua, é de tempos em tempos, quando tem internet. Esse também pode ser utilizado. Vai ser um critério de suspensão, a questão da informação. Então, se o município ele não encaminhar a informação por 3 competências consecutivas, vai haver a suspensão do recurso da equipe. Tem uma coisa que é bem interessante, que as pessoas sempre têm dúvida, que é o uso do recurso. Então, a gente tem, como falou, 3 recursos diferentes no programa, né? Aquele recurso da equipe de saúde da família e da equipe de saúde bucal, que, lembrando, as equipes que já existiam, já eram credenciadas, elas já recebiam um recurso de custeio mensal, ou de R$4.000 quando elas eram do tipo mais médicos, né, com o profissional mais médicos, 7.130 ou 10.695. Qualquer uma desses 3 tipos de financiamento, quando a equipe faz parte do programa, já passa a receber 10.695, né? Um plus para qualquer um desses tipos de equipe. Mas esse valor é custeio. Esse valor é um valor de custeio. Então ele vai ser usado igual o pago variável normalmente. Idêntico. É um valor que o município ele vai continuar recebendo, o valor da equipe. Além do valor da equipe, ele vai receber um valor que é exatamente o valor referente ao programa, né? Condicionado porque aquela unidade, ela tem um número de equipes que tem um comprometimento de oferecer determinados serviços e acessibilidade maior, no caso, porque vai estar atendendo numa carga horária maior. Então ele vai receber, além do incentivo das equipes de saúde da família e do gerente, ele vai receber o valor daquele serviço do programa da Saúde Nova. Te chama ali na portaria aquele recurso para cada UBS. Então a gente vai contar por UBS esse recurso. E tem aquele terceiro da implantação. Esse gera bastante dúvida, porque como é de implantação, as pessoas têm dúvida se ele é de custeio ou ele é de capital. Para que ele pode usar esse recurso? É um recurso igual à equipe de saúde da família. Quando o município ele vai implantar uma equipe de saúde da família, ele recebe um recurso de implantação, que vai ajudar ele no início para, né, ele está implantando, custear as despesas. É um recurso de custeio e além desse recurso de implantação que ele é pago, no caso de saúde da família, em 2 parcelas. No caso do saúde na hora, ele vai receber um valor único, né, que é só a primeira parcela, que é implantação, e nos outros meses eles vão receber o valor do custeio. Na primeira parcela ele já vai receber implantação mais o valor do custeio. E nas parcelas subsequentes, aí ele já não recebe mais a implantação, ele vai receber o valor do custeio.
para receber o recurso da implantação, é importante lembrar que tem que ser publicada a portaria de adesão. E cumprir os requisitos. Voltando naquela conversa que a gente estava tendo sobre o horário de funcionamento da UBS, então tem pessoal perguntando se a unidade tem que funcionar até as 22 horas. Isso, né, o último horário, o horário de fechamento da unidade, vai depender do horário de abertura. Parece um pouco, né, óbvio, mas tudo vai depender do horário que a unidade abrir. Então é importante ver lá no território qual é o melhor horário para a unidade abrir, com a população, com os profissionais, com a logística ali do município, e a partir do horário que ela abrir, ela tem que funcionar ou 12 horas, se ela tiver no formato 60 horas, sim, ou 11, e aquela horinha restante vai para o final de semana. E se ela for 75 horas, do horário que ela abrir, 15 horas ininterruptas, ou 14 se ela depois abrir no final de semana. E aí provavelmente a de 75 horas vai ficar aberta até as 22 horas, sim, né? Para poder dar conta das 75 horas durante toda a semana. Mas é isso, vai depender do horário que a unidade abrir. É importante que o município, quando ele vai implantar e ele adere a uma programação na hora, ele identifique que no município dele é uma realidade, que a comunidade está realmente precisando desse acesso fora do horário padrão, com o horário da equipe de saúde da família. Então, quando ele decide aderir ao programa, ele também tem que tomar algumas decisões referentes ao horário de abertura e fechamento, de forma a não comprometer a acessibilidade da população aos serviços. Uhum. Falando em acesso, algo que o programa traz fortemente, né, até nos termos de compromisso, nos nossos manuais, é o atendimento à demanda espontânea, que é um formato de ampliação de acesso. Então, essas unidades, na verdade, assim, todo o serviço de atenção primária dos municípios tem que estar aberto a atender a demanda espontânea e se organizar para isso. Isso já é algo importante para todas as unidades. E no Saúde na Hora a gente está reforçando isso, principalmente porque está abrindo à noite, um horário que as pessoas têm carência, né, de serviços e vão precisar do serviço, mas não só à noite, de manhã, de tarde, de noite. Todos os serviços de atenção primária em si têm essa função de não atender só a população da demanda programada, dos agendados, mas também da espontânea. Então, a gente está reforçando isso nesse programa, vamos acompanhar em alguns indicadores, né, vamos tratar isso de forma ali mais detalhada no programa. Então, é importante também colocar isso nessa reorganização do processo de trabalho, nessas unidades, e lembrando que nas outras também isso é importante, né? Além da população fora de área, alguns nos perguntam, mas essa unidade vai atender outra população que não está cadastrada necessariamente com aquelas equipes? Vai também. A atenção, a prestação de serviços e atendimentos para a população que não está cadastrada, ela é também algo que deveria acontecer, inclusive, em todas as unidades, né? Não vamos fechar o acesso de um usuário porque ele não está cadastrado. Vamos acolhê-lo, atender a necessidade que ele tem, referenciá-lo para a equipe de saúde da família dele. É algo urgente, vamos, né, fazer atendimento de urgência. Não vamos fechar a porta de acesso para ninguém que não esteja cadastrado, principalmente no programa do horário estendido, que vai estar atendendo inclusive à noite, onde vai ser provavelmente algumas unidades do município que vão estar atendendo. Então, é papel da equipe atender essa população, sempre que tiver essa demanda, ter um contato contínuo com as outras equipes, né? Ter uma organização de todas as equipes da IUBS do município, para que a equipe que atendeu, da qual aquele usuário está cadastrado, saiba que ele está precisando de acesso, né? Tem algum debate ali, uma colaboração entre as equipes também para manter essa continuidade do cuidado do usuário, mas tem que estar preparado para garantir essa acessibilidade, garantir o cuidado da população cadastrada e também dos que vierem demandar que não estão cadastrados caso necessitem, né? E é um objetivo maior do programa, é garantia mesmo do acesso. Então, o comerciante, o ambulante, aquela pessoa que passa o dia todo trabalhando e o momento que ele para procurar o serviço é um dinheiro que ele está deixando de ganhar.
Então, essa acessibilidade, principalmente dos comerciantes, dos ambulantes, das pessoas que trabalham e precisam daquele horário de manhã e de tarde para sobreviver, ele vai ter esse acesso garantido com o programa Saúde na Hora. Lembrando que é saúde da família, né, gente? Todos os atributos da atenção primária, tudo que a gente já tem na PNAB, tudo que a gente tem nos nossos CABs, continuam valendo. É a equipe de saúde da família estando se organizando para cada vez mais não ter barreiras de acesso. Então, é isso. Tem uma perguntinha aqui que eu acho que talvez seja a nossa última. Então, se alguém tiver alguma coisa, já vai mandando. Mande aí. Se uma equipe que é PACS, né, que é uma equipe de agente comunitário de saúde, pode se transformar numa SF para participar do programa? Claro que pode. Qualquer equipe de agente comunitário de saúde, qual vai ter enfermeiro e o agente comunitário de saúde, é uma questão de definição da gestão, de contratar um profissional, um médico pode contratar um enfermeiro, os profissionais da equipe mínima e compor uma equipe de saúde da família. Hoje, independente de ser um programa de saúde na hora ou não, qualquer equipe de PACS, ela pode se transformar em equipe de saúde da família, é só ela ter o número de componentes da equipe, de profissionais mínimos da equipe com a carga horária exigida. E lembrando que o financiamento muda a partir do ponto que tiver a equipe de saúde da família credenciada. Então, se você já entrar lá no sistema de adesão e indicar, tem algumas equipes na unidade, mas não todas, e indicar a intenção de adesão, você já pode anexar a resolução 5 para a gente dar prioridade no credenciamento dessa equipe nova que você está transformando. A gente recebeu 2 perguntas. Se a equipe não... A Erika Galvão está perguntando, se a equipe não aceitar, podemos contratar outra equipe para esse terceiro turno? E a Priscila está perguntando, é possível em uma USF 60 horas com saúde bucal ter mais de 2 equipes de saúde bucal? Então vamos para a primeira. Deixa eu ler. Porque 2 perguntas assim. Acho que provavelmente tem 3 equipes na unidade dela, pode ser que uma não queira aderir. Olha, gente, é sempre importante pactuar e conversar bem com os trabalhadores, ver qual que é a forma de contrato que vocês têm, né? Cada realidade do município vai ser uma, mas os profissionais vão ter que estar de acordo para participar do horário noturno para fazer as escalas, né? Qualquer decisão de gestão, ela vem acompanhada de uma decisão maior. Isso já tem que ser discutido com a equipe, porque nós, profissionais de saúde, nós servimos ao outro, né? Então, no caso, o gestor municipal, se ele decidir transformar uma unidade básica de saúde, aderir ao programa Saúde na Hora, eu acredito que isso é pactuado entre as equipes, porque vai ter uma nova dinâmica, uma flexibilização, inclusive, na carga horária dos profissionais de nível superior, na questão da carga horária de atendimento, os serviços que serão oferecidos. Por isso, o prazo de 4 meses, o município após a adesão para se adequar a todos os pré-requisitos e já iniciar o recebimento do incentivo. Isso, e ver como fazer as escalas. Pode ter profissional que não vai poder, ele estuda à noite, não vai poder trabalhar à noite. Então vamos fazer uma escala, pactuar com os profissionais quem fica à noite, quem não fica. Vai depender ali da realidade, né, de cada equipe. E é possível uma USF com SB ter mais de 2 equipes? Sim. A unidade de saúde da família pode ter outras equipes ali, além daquele mínimo que a gente fala. O que está lá é a quantidade de equipes que a gente vai financiar de forma diferenciada. Então, vamos supor que aquela é uma unidade de saúde da família com 3 equipes de saúde da família e 3 equipes de saúde bucal, numa mesma UBS. Ela vai aderir ao saúde da família, ao horário de funcionamento, 60 horas com saúde bucal. Só 2 equipes de saúde bucal vão receber por esse pagamento diferenciado. Mas outras equipes, vamos supor que ao longo do tempo o município entenda que precisa de mais uma equipe. Ele pode ir agregando equipes. A diferença é quem vai ter esse financiamento diferenciado, maior de 10.695, 4.470, ou não. Mas sempre que necessário, outras equipes podem fazer parte. Isso, tá bom. Tem mais pergunta não. Não, tá bom. Então a gente agradece a presença de todo mundo. Né? O vídeo vai continuar disponível. Então, quem não conseguiu ver, vai conseguir ver depois. Todas as perguntas vão surgirem, vão ser respondidas. E a cada vez que vão surgindo mais perguntas e o programa vai caminhando, mais informações vão ser acrescentadas lá na nossa página. E é isso. Até mais. Tchau.